Olá pessoal, boa tarde, bom dia, né, ou boa noite, não sei onde é que horas vocês estão vendo esse vídeo. Meu nome é Guilherme Cantarelli, eu sou aluno de Engenharia de Controle e Automação. Atualmente estou na disciplina de Programação 2 e hoje aqui eu estou aqui para apresentar parte de um projeto de extensão do grupo Simon. Hoje nós vamos aprender, como está escrito aqui, duas linguagens não, dois comandos muito importantes para a linguagem C. É, esse comando é bem simples, ele geralmente é usado para organizar e deixar o código mais eficiente. Aqui fala mais um pouquinho sobre o projeto de extensão, né? São os alunos Gilmar, Giovana, Guilherme, que sou eu, Igor, Juan Caleb, Juliana, Leila Azevedo. E o professor é o professor Dr. Rubem Benante. Eu vou começar dando uma revisada nos laços de repetição. Bom, agora nós iremos fazer uma pequena revisão sobre os laços de repetição. O que são laços de repetições? Bom, na linguagem C, os laços de repetições são estruturas fundamentais para executar os blocos dos códigos diversas vezes. Existem três tipos, mas aqui eu só botei dois, que é o for, o while e o do while. Bom, o for, que é o primeiro código que está exemplificado de 1 a 3, ele é ideal quando a gente já sabe o número de repetições. Esse código que eu botei aqui na tela, o i é igual a zero e ele se estende até o 5. Esse valor vai ser imprimido quando chegar no número 5. Já no de baixo, que é o while, ele é usado quando não sabemos exatamente quantas vezes o laço irá se repetir. Aí esse código faz a mesma coisa que o anterior, basicamente, mas ele tem mais um controle externo do laço. E, como dito anteriormente, os laços são bem importantes para a incorporação do código porque eles funcionam como fluxo de execução, são essenciais para várias coisas, como repetir tarefas, interar listas, executar comandos, coletar entradas, entre outros. E bom, agora a gente vai entrar na parte principal do vídeo, que é responder essa seguinte pergunta: o que é o comando break? Como ele funciona e para que ele serve e seus usos no dia a dia, né? Como o código é implementado em situações que nós necessitamos, né, no caso. Break é um comando de controle. Ele é utilizado para encerrar imediatamente o laço onde ele está. Ele é usado quando você quer parar uma repetição antes que a condição do laço termine. Aí aqui eu enfatizei as duas frases do que quer dizer o comando break e fiz dois exemplos no servidor do professor. Bom, nesse primeiro aqui, ele fala que i, quando igual a 5, o laço tem que ser interrompido, ou seja, é um número de 1 até 10, só que quando i é igual a 5, ele vai interromper o laço. Assim sendo, a saída será 1, 2, 3, 4, que é, no caso, o que o printf vai fazer, né? Que vai escrever a saída. E no segundo, se falar que i igual a 3, o break também é acionado, assim cortando o loop. Bom, a gente já entendeu o que é o break, mas no que ele é utilizado? Onde que a gente utiliza ele? Onde que a gente vê ele nas aplicações dos códigos que a gente utiliza no dia a dia, tanto em sites quanto jogos? O break pode ser utilizado em várias coisas. Ele pode ser usado em busca em vetores, se você quiser encontrar um tal valor desejado. Ele é importante para isso. E com menus interativos que o usuário interage com o menu, né? Porque ele funciona como uma espécie de botão de sair. Já que ele encerra o laço, ele funciona como um botão mesmo de sair. E a validação de dados, né? Ele encerra laço ao detectar uma falha crítica. Isso é muito importante para evitar que o código fique rodando desnecessariamente. E encerra o processo se encontrar um erro crítico, como foi dito, né? Assim facilita muito os devs a encontrar tipo, se o código está sendo encerrado é porque existe algum erro. E assim ele consegue direcionar exatamente para onde está esse erro, qual linha, qual código. E aqui eu botei algumas aplicações. É bem básico esse código.
Ele botou alguns inteiros, que são o número 3, 7, 1, 9 e 5, só que o nosso alvo é o número 9. Assim ele criou o alvo e listou quais são os números. E quando o código acha o número encontrado, o printf printa número encontrado, que no caso é o número 9. E logo após vem um break, ou seja, se ele encontrar o número 9, você pode fechar o laço. Assim funcionando como se fosse uma espécie de botão de sair, né? Mas no caso eu acho que ele é utilizado mais em busca em vetores, porque ele está buscando números em alguns laços, é porque esse código é bem simples, né? Mas tipo, geralmente ele é utilizado quando existem muitos números, né? E aqui foi tipo 5 números. Mas, tipo, quando é uma cadeia gigantesca de números, ele facilita demais. Ele é um comando muito usado. Bom, e agora nós iremos para a segunda parte do vídeo, que é basicamente explicando o que é o comando continue e dando um exemplo de código, assim como eu fiz com o break. É, o continue eu digo que é como se fosse um filtro. Não um filtro, mas é porque ele geralmente interrompe o laço é, sem ter que finalizar, né? Ou seja, ele meio que pula alguns degraus, para não ter que abrir, né? Outro laço. Ele geralmente é utilizado quando você quer ignorar uma condição específica, para não ter que interromper o laço e ter que criar outro. Aí aqui eu coloquei mais um exemplo, que é ele bota números inteiros de 1 até 10 e no if ele pede para é, só o código só ler números ímpares, no caso porcentagem 3, que está exemplificado aí. E logo após vem um continue, para ele interromper o laço e filtrar esses dados, né? Que no caso os dados que eles não querem, que são os números pares, né? Assim ele coloca um continue. E o printf vai ser exatamente o que pede, que no caso seria os números ímpares, seria 1, 3, 5, enfim. Esse código é bem útil porque ele filtra bastante é, determinadas coisas, ele vai direto ao ponto, ou seja, porque esses números são de 1 até 10, né? São números até que pequenos, mas tipo, em grandes cadeias, banco de dados, se você quiser um determinado número, uma determinada quantidade de números e filtrar esses números ruins que você não quer, ele se torna um comando bastante útil. Ele é bastante utilizado, inclusive. Bom, já que já sabemos como funciona, né, no código, como ele é utilizado no código, eu vou dar alguns exemplos de aplicações reais do Continue, onde é que ele é palpável, onde é que você consegue ver isso. Aqui eu citei diversos exemplos, como filtragem de dados inválidos ou incompletos, ignora entradas que não atendem a critérios mínimos de validação, valores negativos, string vazias, entre outros. Geralmente isso é utilizado bastante até em sites, porque existem diversos sites, né, que é, não existem certos valores de entrada, como os valores inteiros. Geralmente, site não tem valor inteiro porque o dinheiro geralmente é fracionado, né? Tem uns centavos e tal. E isso é bastante utilizado nos sites por isso. Ele evita processamento desnecessário, porque ele evita que o código tenha que ficar rodando desnecessariamente quando já existe um objetivo centrado do que você quer fazer no código. Assim, ele pula algumas etapas do laço. É, como eu falei, né, ele pula etapas quando já sabemos que um valor precisa ser processado. Ele ignora divisões por zero em laços. Em simulações ou cálculos, pula quando a divisão é zero para evitar o erro. Laços com muitos ifs organizados. Usa continue para sair cedo das interações que não interessam. Limpando a lógica em sistemas embarcados. Pular leituras ruins. Ruído de sensores para manter o sistema estável. Bom, esse é só alguns dos usos no cotidiano. Eles existem diversos, assim como o break, ele também é um código bastante utilizado. Ele é indispensável. A maioria dos sites tem. Acho que 100% dos sites tem, né, hoje em dia, porque existem muitas etapas do site que às vezes necessitam ser puladas, que evitam processamento desnecessário, né? Até porque
nem sempre o site espera alguma entrada, né? Ele pode receber entradas que não são que vem com falha, né? Como valores negativos, valores inteiros em sites de compras, entre outros. Bom, e antes de finalizar, eu vou dar algumas dicas e curiosidades sobre o comando break continue. Bom, o comando break também pode ser usado para sair de laços aninhados, quando usado dentro de um if ou dentro de múltiplos laços. Em alguns casos, o uso do break ou continua ou pode ser substituído por lógica condicional, bem estruturada, porém, quando bem utilizado, esses comandos deixam o código mais limpo e direto. Break continue não deve ser confundido com return, porque o break encerra um laço e return encerra uma função. São coisas distintas. Sempre comente o uso do break em códigos críticos para deixar claro porque a interação foi interrompida ou foi pulada. Em aplicações embarcadas ou em tempo real, o uso correto desses comandos pode ajudar a otimizar, né, a execução dos programas, tempo de processamento. E esses detalhes hoje em dia fazem toda essa diferença, né? Porque existe muita diferença de um código que é obsoleto e de um código que é rápido, bem otimizado, tem clareza nos seus fundamentos de cada código. E é isso, né? Eu fiquei com essa parte do break continue porque hoje em dia são comandos que são bem importantes, né? Para construção de códigos e softwares e etc. E esse trabalho faz parte de um projeto de extensão da turma de programadores do professor Rubens. Eu me chamo Guilherme Miranda, assim como eu falei na introdução. E eu gostei muito de aprender sobre o break contínuo, porque são coisas que são utilizadas muito em projetos de automação, que é a área atual onde eu pretendo me aprofundar, né, na área da engenharia. E é isso. Se gostou do vídeo, deixa um like. Não sou muito bom gravando vídeos, tenho muita dificuldade na fala, mas eu acho que deu para entender a maioria das coisas aí. Lembrando que todos os exemplos desse vídeo foram feitos no próprio servidor do professor. São códigos bem simples para demonstrar, só que ele tem diversos usos, né? O break e o continuous são utilizados na maioria dos códigos hoje na atualidade. E é isso. Obrigado, e foi isso.